Pessoal, boa noite a todos os presentes, participantes, os alunos da Unidrumon. Estamos começando aí mais uma noite do nosso evento Drummond IT Experience Week 2021. Eu sou o professor Guilherme Matsushita, sou coordenador dos cursos de tecnologia da Unidrumon, das unidades do Tatuapé, da Penha, da Ponte Rasa. E estamos também contando com as unidades da Vila Formosa e a mais recente, a unidade Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Agradeço já a participação dos professores que estão participando nessa noite, professor Sérgio Penedo, professor César Caetano, que hoje vão tratar aí sobre o tema da inteligência artificial. Peço a todos os participantes aí que deixem os microfones e as câmeras desativadas, né, para não atrapalhar aí a transmissão do evento. A respeito do certificado de participação, todos que fizeram a inscrição pelo site do Simpla receberão automaticamente, nos próximos dias, o certificado dessa noite, da palestra dessa noite, contabilizando 2 horas, né, para as atividades complementares, tá certo? Agradecendo ao público também que se inscreveu pelo site do Simpla, que não é aluno, né, e que agora, no momento, está conhecendo aqui os nossos eventos, fazendo parte dessa semana nossa de tecnologia. Então, desde já também os nossos agradecimentos, lembrando que quem tem interesse aí de participar, né, dos cursos, fazer um curso aqui na nossa faculdade, em algum dos campos, né, nós temos aí no próximo sábado o vestibular social, tá certo? Você entrando no site vestibularsocial.com.br, você consegue fazer o seu cadastro para fazer aí a inscrição do vestibular social na nossa faculdade. Então, hoje nós contamos com os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, gestão da tecnologia da informação e os cursos de bacharelado, os cursos de sistemas de informação e ciência da computação, tá certo? Aqui a gente dá sempre o protagonismo para o aluno, né? Então, você vem estudar conosco, aproveite aí essa época que nós vamos ter já dos vestibulares e aproveite este momento para ser um aluno da Unidrumon. Para os nossos alunos aí presentes, né? O nosso muito obrigado pela participação, pelo prestígio que estão tendo aí com a instituição, com os professores, né? Repassem aí para os colegas, né? Divulguem os nossos eventos, né? Os próximos dias aí nas redes sociais, né? Nos contatos também. É isso, professor Sérgio Penedo hoje vai falar aí sobre inteligência artificial e automação de processos, falando um pouco da parte técnica, um pouco da experiência dele, e depois, na sequência, né, já na sequência do professor Penedo, o professor César Caetano, também com o tema aí de inteligência artificial. Muito obrigado, uma boa palestra para todos, aproveitem e fico à disposição. Professor Sérgio Penedo, por favor. Boa noite a todos, obrigado Guilherme, obrigado César também, nós já nos conhecemos os três já de uma longa data, né? E é sempre bom a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar cada vez mais com os nossos alunos, por onde nós passemos, muito mais a cultura, né? Quando a gente fala em TI, a gente não pode estar restrito a imaginar que é algo voltado estritamente à computação e à informática, mas sim uma tendência que vem ganhando cada vez mais importância nas diversas áreas de conhecimento, né? Por isso que eu incentivo sempre todos a estarem, não digo nem a palavra antenados, para não parecer que é algo
muito simbólico, mas sempre atrelados à absorção de conhecimento. Percebam que cada vez mais a gente tem a tecnologia no nosso dia a dia, e não vai ser diferente nunca. Cada vez mais e mais a gente vai ter dentro da nossa cultura a necessidade de se trabalhar com tecnologia nos diversos campos de conhecimento, nas diversas áreas científicas. Hoje aqui eu vou apresentar a vocês algo com que eu trabalho há mais ou menos, vamos colocar aí uns 11, 12 anos, e cada vez mais venho ganhando corpo e força dentro da minha atuação na consultoria em tecnologia da informação, né? E do que muito se fala, de que muito se comenta há décadas, mas que cada vez mais vem se aproximando do ensejo do usuário comum, né? Do consumidor de produtos e serviços, que cada vez mais escuta se falar em inteligência artificial, tá? Então, vou procurar trazer para vocês, de uma certa forma, um testemunho do que tem sido, entre outras demandas, a minha aplicação, a minha contribuição como estudante, como pesquisador, como desenvolvedor, como consultor na inteligência artificial, e desmistificar um pouco a ideia do que seja um chatbot, né? Muito se fala em chatbot, pouco se entende onde, como e por que a inteligência artificial se alinha dentro desse contexto. Então, vou apresentar a vocês aqui, fazer uma apresentação de uma certa forma um pouco densa, mas ao mesmo tempo que se torne atrativa para que vocês, ao final dessa apresentação, possam trazer as perguntas, procurar entender melhor. Sempre eu coloco isso para os alunos, né? Saiam da aula, saiam da apresentação, saiam do evento, sabendo mais do que como entraram, quando entraram, tá? E essa é a minha finalidade aqui para com vocês, tá bom? Então, vou fazer aqui uma apresentação breve, né? Dentro do tempo que a gente tem disponível. Acredito que vocês estejam visualizando a minha apresentação, tá? César, só o César que tem com o áudio aberto, tá tudo ok aí, você consegue enxergar, né, César? Tá ok sim, tô vendo aqui. Ok, maravilha. Então, se você enxerga, então todos... Não, tá tranquilo, só mutei aqui para não ficar com barulho. Tá? Ok. Então, só fazendo uma apresentação breve, aqui a gente está com uma finalidade de trazer o propósito de mostrar o conhecimento a vocês, e menos de fazer a promoção nossa como profissionais que nós somos dentro e fora da faculdade, tá? Eu sou, para quem não me conhece, professor da Unidrumon, da Faculdade de Tecnologia Carlos Drummond de Andrade, né, nas unidades do Tatuapé e da Ponte Rasa, e sou também coordenador dos cursos de Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Gestão da Qualidade, em 3 unidades, né? Tatuapé, Unidade Penha, Unidade Ponte Rasa. Nós não temos ainda os nossos cursos na unidade da Vila Formosa, Alvorada, e na Arena, tá? Mas é uma ideia que a gente procura sempre abraçar, quem sabe um dia chegamos a essas 5 unidades. Eu sou doutor em Engenharia Eletrônica, né? Eu tenho também um mestrado na mesma engenharia e a graduação também na Engenharia Eletrônica, além de bater no peito e me orgulhar de ser técnico, né? Sou formado técnico também em eletrônica, e a parte da minha carreira acadêmica eu também possuo uma formação como consultor de tecnologia da informação, no sentido de que eu trabalhei como engenheiro de redes assim que eu me formei, assim que eu obtive a minha graduação, e engenheiro de sistemas, e em paralelo a minha formação acadêmica e a minha atuação profissional dentro do mundo acadêmico, que já tem, vamos colocar aí, 20 anos, né? Desde 2001 eu sou professor, desde 2001 eu sou coordenador de curso também, né? Então, minha primeira tarefa, minha primeira função dentro da academia já foi como coordenador. Então, são 20 anos coordenando cursos, 20 anos ministrando aulas,
e mais ou menos uns 10, 11 anos trabalhando na consultoria em produtos e serviços na tecnologia da informação. Tá? Isso me fez, já na graduação, ter conhecimento, tomar conhecimento, ter contato com o que se chamava de inteligência artificial. Eu gosto de fazer sempre um preâmbulo para mostrar que quando eu fiz a minha graduação, nós não tínhamos ainda no Brasil bem estabelecida sequer a internet. Né? Quando a internet surgiu no país de forma um pouco mais massiva, eu estava recém começando a minha graduação. Ainda sou aquele aluno do ensino médio, ensino fundamental da máquina de escrever. E vivenciei o crescimento, o avanço da computação informática no país, ao mesmo tempo em que eu estudava. Então, de uma certa forma, nós descobrimos, eu sou de uma geração que descobriu e desbravou a internet, e a internet como sendo talvez a segunda maior invenção tecnológica da humanidade. Eu não vou dizer para vocês qual é agora, não vou dizer qual é a que eu acho a primeira, né? Mas consegui entender que muito do que eu aprendia poderia ser utilizado em nível de aplicação, que é o que todos nós aqui precisamos entender. Tudo que nós estudamos, precisamos buscar um propósito, buscar uma finalidade para que a gente possa contribuir para a nossa sociedade, contribuir para a evolução da nossa espécie. Tá? E veio aí a chamada inteligência artificial. Né? Quando eu falo em inteligência artificial, eu estou dizendo respeito no conceito mais simplório, ou no conceito mais primitivo, a um conjunto de técnicas que vão possibilitar que um determinado computador, um determinado dispositivo, possam resolver problemas que eram inicialmente designados para seres humanos, tá? E eventualmente até alguns animais. Por que a gente brinca falando isso? Porque há animais, há mamíferos, por exemplo, que conseguem possuir inteligência próxima da inteligência do ser humano. Mas, guardando essa reserva no que diz respeito à atuação da máquina como um ser humano, né, vamos procurar entender que a inteligência artificial, em uma forma um pouco mais sucinta, diz respeito à tentativa de simular de se imitar o comportamento humano na resolução de problemas humanos. Então, o conceito de inteligência artificial diz estritamente respeito a isso, a fazer com que uma máquina possa não somente resolver problemas humanos, mas se comportar como um ser humano na resolução desses problemas. Tá? Isso vai significar... Vou mostrar aqui para vocês. Isto vai significar que a inteligência artificial não é algo novo. Embora a gente fale, estejamos aí no século XXI, os conceitos de inteligência artificial, que eu vou me referir a partir de agora como IA, datam, na verdade, de mais de 70 anos dentro da história da nossa tecnologia, dentro da história do advento da tecnologia pelo ser humano. Vamos lembrar que a Revolução Industrial, né, que data dos seus primórdios do século XVIII, depois explodiu no século XIX, foi talvez o grande divisor de águas no que diz respeito ao uso de tecnologia pelo homem, a fabricação de máquinas e equipamentos pelo homem. E somente no século XX que esta tecnologia conseguiu ganhar um impulso notório na medida em que se criou o que se chamava de computador, né? Que era uma máquina que conseguia desenvolver tarefas computacionais ou cálculos matemáticos de um modo mais rápido que o ser humano. E do computador para hoje a gente já sabe muito bem, né, como é que se deu esse desenvolvimento. Nesse contexto da tecnologia, a inteligência artificial surgiu por volta de meados da década de 40 do século passado. Tá? E o jeito com que a inteligência artificial se situou se resumia brevemente a resolver pequenos problemas matemáticos ou pequenas tarefas, pequenos desafios lógicos. Sobretudo, e aí eu coloco em um infográfico, sobretudo no que diz respeito a
tentativa de imitar o homem em tarefas intelectuais. Por exemplo, partidas de xadrez, partidas de damas, execução de cálculos um pouco mais complexos, né? E foi assim que a inteligência artificial surgiu, né? Com o propósito de buscar a solução de um problema de uma forma mais rápida do que a forma que o homem utilizava para resolver esses problemas. Tá? Somente mais ou menos na década de 80 que a inteligência artificial se refinou a ponto de, dado o avanço dos computadores, que já se fazia presente, se refinou a ponto de que se criasse um conceito de aprendizado de máquina, o chamado machine learning, em que não somente se buscava trabalhar com estratégias de busca ou de resolução de problemas mais rapidamente do que o ser humano, como também fazer com que a máquina conseguisse criar ou construir memória, construir procedimentos repetitivos que permitissem que ela passasse a executar rotinas sucessivas, ou seja, aprendesse, criando estratégias em si de repetição que poderiam ser utilizadas para dinamizar processos. E a partir daí, o conceito de inteligência artificial passou a ganhar um subconjunto muito poderoso, que subsiste até hoje, que é o chamado machine learning, que permite que uma máquina possa criar padrões de repetição, padrões de comportamento, padrões de assimilação de conhecimento. É claro, né, como toda técnica computacional que sofre, no sentido positivo, o avanço da tecnologia, surgiu mais recentemente, há mais ou menos uma década, o conceito de aprendizagem profunda, o que se chama de Deep Learning. O Deep Learning, na verdade, diz respeito a um refinamento do aprendizado de máquina em que se trabalha com volumes de dados gigantescos. E aí, claro, a gente vai percorrer, e até no nosso próximo momento, talvez o professor César vá conseguir contribuir mais com esse conceito, percorrer técnicas matemáticas profundas, técnicas estatísticas profundas que vão permitir o treinamento das chamadas redes neurais artificiais para gigantescos volumes de dados. E aí eu posso falar também de Big Data, Fast Data e outras técnicas de armazenamento, tratamento, extração, tratamento e carga de dados. Comigo? Vamos lá. Quando eu falo, então, da inteligência artificial, no seu conceito mais simbólico, né, menos conexionista, deixando um pouco de lado a estrutura cerebral humana, vamos entender que a IA tem como finalidade fazer com que a máquina aprenda. O que significa fazer com que uma máquina aprenda? Vamos voltar ao conceito de aprendizagem pelo ser humano e entender que vocês vão de concordar comigo que toda aprendizagem diz respeito a sabermos atribuir predicados, atribuir qualidades, atribuir características a determinados sujeitos. Na verdade, o que nós fazemos desde que nós nascemos? Parem e pensem, né? Procuramos encontrar sujeitos para as ações e atribuir a esses sujeitos predicados, qualidades, né? Então, invariavelmente, tudo que nós fazemos no dia a dia, dentro do nosso raciocínio, buscar ações, buscar entidades, por exemplo, objetos que vocês têm ao redor, né, situações, pessoas que vocês conhecem, oportunidades que vocês vislumbram, e atribuir a estes sujeitos qualidades, qualificações, fácil, difícil, alto, baixo, caro, barato, proveitoso, desnecessário. Tudo que nós fazemos parte de um juízo de valor, parte de um juízo de predicação desses sujeitos. Tudo que vocês vão fazer, parem e pensem, vocês vão comparar sob algum conceito, algum critério de utilidade, ou estética, ou validade, ou veracidade, uma solução em relação a outra, procurando sempre com uma base de um predicado, procurar entender que aquela solução é melhor do que aquela porque ela tem determinado predicado. Então, esse é o conceito que faz com que, inicialmente, a máquina possa assimilar em si o que é o conhecimento, o que é o treinamento. É atribuir predicados a determinados sujeitos. Por exemplo, a gente pode fazer, no caso de um cachorro, estabelecer uma lista de características, né? Ou uma criança que você queira
usando como exemplo, né, ensinar a ler, fazer com que ela consiga identificar quais são as letras, quais são as sílabas, quais são as palavras, e atribuindo qualificações, atribuindo características. A máquina faz exatamente isso, né? Ela começa a construir dentro de si. Quando eu falo a máquina começa a construir, eu digo respeito ao programador, né? Começa a fazer com que a máquina construa verdadeiros dicionários de símbolos, né? De sujeitos e predicados. Esse é o conceito inicial de treinamento, esse é o conceito inicial de aprendizagem, né? Ou de fazer com que a máquina tenda a ter alguma forma de inteligência. Tá? Quando se fala em Deep Learning, que é uma tendência da inteligência artificial mais recente, né? Nos últimos 10 anos, pelo menos, vamos agora partir do conceito de que não basta simplesmente, no exemplo do cachorro, né, extrair características, classificar e dizer que aquele objeto é ou não é um cachorro. Vamos entender agora que o conceito é muito mais dinâmico, é muito mais próximo do ser humano. A gente sempre tem medo, né? Isso é um medo natural da tecnologia. Sempre temos medo de que a máquina um dia possa superar o ser humano, né? Vem sempre aquela questão, aquele paradigma. Se um dia a máquina for mais inteligente que o homem, a espécie humana vai acabar. A gente não vai mais ter seres humanos, o mundo vai ser dominado por robôs, por ciborgues, né? Sempre me perguntam isso, eu sempre respondo, não. Nunca teremos esse problema, por quê? Porque ainda temos o raciocínio mais rápido que o de uma máquina, a ponto de conseguir desligá-la. Né? A máquina não pode nos desligar, não teria como exterminar toda a raça humana. Por quê? Porque, na verdade, nós temos ainda aquele conceito, temos a aprendizagem profunda dentro de nós, que faz com que, em uma fração de segundos, em microsegundos, nós consigamos identificar, por exemplo, o que é um cachorro, classificar qual é a raça do cachorro, se ele é perigoso, se ele não é, se ele está latindo, se ele não está, se ele representa perigo para a nossa vida ou não, em um único olhar que você dê para aquele cachorro. Você consegue, numa fração de segundos, identificar dezenas ou centenas de predicados, algo que a máquina ainda não consegue fazer, claro, possui velocidade e poder de processamento para isso, mas ainda não consegue fazer se não for programada para tal. E ninguém vai discordar de mim se eu afirmo que esse conceito, esse senso, esse sentido que nós temos, esta intuição que nós temos, por exemplo, na iminência de um ataque de um cachorro, não é algo que recebemos dos pais, não recebemos por aprendizagem na escola ou na nossa infância, é algo que vem conosco. Né? O sentido da aprendizagem profunda é algo que é inerente ao ser humano. Então, sensações como medo, perigo, fome, sede, angústia, desespero, prazer, felicidade, não podem ainda ser descritas completamente caracterizadas dentro de uma máquina. Eu precisaria, se eu puder utilizar essa metáfora, trazer a alma a uma máquina para que ela pudesse ter esse senso de conhecimento. Então, o Deep Learning vem cada vez mais se aproximando do que é, no contexto de inteligência, aproximando a máquina do ser humano, mas ainda não conseguimos, felizmente para uns, infelizmente para outros, fazer com que a máquina tenha exatamente o senso de intuição. Claro, é o objetivo da computação, que a máquina vá se aproximar desse conceito. Né? E aí, mais ao final da apresentação, eu vou dar exemplos disso. Mas, por enquanto, nós ainda temos que pensar, e eu falo como consultor, falo como engenheiro, falo como estudioso do assunto, que nós somos mais inteligentes do que as máquinas e sempre seremos mais inteligentes do que as máquinas, simplesmente pelo fato de que nós projetamos essas máquinas e simplesmente não fomos projetados por elas. Tá? A parte que eu faça a respeito de todas as teorias evolutivas que vocês possam construir, de criacionismo. Eu não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de nada polêmico, e simplesmente do que se observa. Né? Nós projetamos máquinas, não somos projetados por elas, a não ser que Deus seja uma máquina, mas, como eu falei, não vou entrar no conceito filosófico ou teosófico do assunto. Fazendo, então, um paralelo dentro da história do que era a inteligência artificial, né?
e como ela cresceu dentro do nosso meio científico, vamos entender que, em um primeiro momento, a construção dos conceitos de inteligência artificial diziam respeito a fazer com que a máquina tivesse biologicamente as mesmas características do ser humano, ou seja, que ela fosse constituída ou fosse formada por neurônios. Claro que eu não posso fazer com que a máquina tenha uma estrutura biológica viva. Então, surgiu aí, se dinamizou aí o conceito, se disseminou o conceito do que era o neurônio artificial. E aí, é claro, o conceito de rede neural artificial. Uma tentativa de fazer com que o processamento, na menor unidade possível dentro da computação, fosse executado por uma espécie de neurônio artificial, né, que pudesse reproduzir ou replicar o conhecimento, a forma como o conhecimento humano é assimilado dentro do nosso sistema nervoso central. Né? E aí surgiram os modelos matemáticos, né, ainda da década de 40, 50, 60 do século passado, que diziam respeito à chamada inteligência artificial conexionista, né, em que simplesmente se trabalhava com a ideia de um neurônio formado artificialmente, né, em toda a sua constituição biológica, de forma que eu tinha sinais de entrada que iriam ser processados e gerando, nesse caso, uma saída, né, proveniente, talvez, de uma tomada de decisão. O que se percebeu é que, conforme esse modelo se tornou cada vez mais complexo, cada vez mais denso, os algoritmos de treinamento não conseguiam conduzir ao mesmo resultado, tal como se a máquina não conseguisse aprender de uma forma única. Então, existia algo que fazia com que, por mais que a gente crescesse, elevasse o número de camadas desse modelo de neurônio artificial, não era possível estabelecer um conceito simples, um conceito único que pudesse permitir que a máquina tivesse um único resultado. Imaginem, por exemplo, que eu tivesse apresentado a uma máquina um determinado problema e, de acordo com o dia da semana, ela me desse uma resposta diferente. Eu espero que vocês, como seres humanos, não tenham esse tipo de comportamento, né? Claro que, de acordo com o humor que vocês vão ter, vocês podem apresentar aqui ou ali uma determinada resposta, mas vocês não esperam que uma máquina vá ter comportamentos divergentes ou distintos. Então, diante disso, esse modelo foi abandonado, tá? Nessa questão que esse modelo foi abandonado, simplesmente se começou mais recentemente a se trabalhar com o conceito de uma rede neural que fosse profunda, mais próxima do conceito da aprendizagem profunda, que por sua vez veio do conceito de aprendizagem de máquina. Simplesmente o que se fez? Entre a camada de entrada e a camada de saída, se trabalhar com diversas camadas seriadas, tal como se a máquina pudesse tomar decisões ditas intermediárias. A partir daí, o conceito de rede neural passou a ganhar um pouco mais de corpo no sentido de entender que a máquina pode trabalhar com decisões que não são definitivas ou que não são únicas. E aí, naturalmente, surgiu o conceito da inteligência artificial simbólica no seu sentido mais estrito, né? Se deixar um pouco de lado a ideia de um neurônio que tenha entradas e saídas e trabalhar com multicamadas de decisão. Ou eu poderia falar de critérios de multidecisão na tomada, né, de uma determinada resposta. Foi quando surgiu aí o conceito de Deep Learning, né? 2006, 2007, 2008 e 2010 explodiu, há mais ou menos 11 anos, esse rótulo de aprendizagem profunda. Tá? Claro, a partir daí, uma vez que eu joguei a bola em campo e chutei, todo aquele estudo inicial do neurônio mais simples, eu estou aqui apresentando só modelos de organização de camadas, neurônio mais simples, o perceptron, o feed-forward, que seria a realimentação direta, a profunda, foram crescendo de tal forma que hoje eu tenho uma infinidade de modelos diferentes de camadas
e de arquiteturas de redes neurais que permitem a tomada de decisão um pouco mais criteriosa e muito menos sujeita a erros de convergência. Tá? De forma que os algoritmos que eu tenho hoje vão conduzir a taxas de acerto de treinamento muito, mas muito elevadas. Ok? Bem, uma vez que eu tenho essa apresentação breve, né, a forma até bastante condensada, de como é que a arquitetura de redes neurais se desenvolveu ao longo dos anos, vamos entender que estamos hoje avançando e, desculpem a redundância, aprofundando a utilização e a implementação de algoritmos de aprendizagem profunda. Tudo que se estuda hoje, tudo que se trabalha hoje em termos de algoritmos de inteligência artificial se situa dentro do conceito de aprendizagem profunda, tá? Do chamado da rede neural profunda, que vai ter uma camada de entrada, uma camada de saída e várias camadas intermediárias que permitem a aprendizagem gradual. Todos os algoritmos hoje que se baseiam em Deep Learning trabalham com esse modelo, inclusive os chatbots, dos quais eu vou falar mais à frente. Tá? E é claro, uma vez que eu consiga dizer que basta eu ter uma camada de entrada, uma camada de saída e várias camadas intermediárias para classificar tal algoritmo como um algoritmo de Deep Learning, vocês mesmos estão livres para simplesmente desenvolver o algoritmo, a arquitetura da forma que vocês bem entenderem. Tá? E a partir daí, isso ganhou naturalmente a aproximação dos desenvolvedores de algoritmos, dos cientistas da computação, dos analistas de sistema, dos gestores de tecnologia da informação, dos matemáticos, dos físicos, enfim, de maneira que isso se alastrou. Do nada, aquele pequeno desenvolvedor poderia entender que era possível criar um algoritmo para desenvolver inteligência artificial, porque bastava ele ter uma entrada, uma saída e vários níveis de processamento, que é a ideia de todo bom desenvolvedor. Tomar dados de entrada, produzir uma saída e, nesse meio tempo, trabalhar com diferentes níveis de conhecimento, diferentes níveis de processamento. É claro, uma vez que isso se disseminou, né, o termo inteligência artificial, entre aspas, caiu na boca do povo. Né? E todas as aplicações ficaram muito mais dinamizadas. Hoje, quando se fala em reconhecimento de pessoas em fotos e vídeos, em outras aplicações que eu listo aqui, identificação, seleção de pessoas e objetos, né, o que é laranja do que é maçã, o que é claro do que é escuro, o que é pedestre do que é carro. Vocês pararam para pensar como é que a câmera consegue identificar a placa do veículo, né? O radar consegue identificar a placa de um veículo se o veículo é um veículo. Tem várias formas retangulares. Existe um critério de busca, né, de reconhecimento de padrões que vai permitir dizer aquilo é a placa, aquilo é o para-brisa, aquilo é o pneu. Né? Então, existe um algoritmo de aprendizagem profunda que consegue identificar, selecionar uma determinada área de interesse. Essa é uma aplicação da inteligência artificial. Outros exemplos que eu listo aqui, antes da gente falar de chatbots, né? Por exemplo, um exemplo bastante clássico e que vinha ganhando corpo dentro da análise de imagens médicas e hoje mais ainda na última década, a identificação se um determinado tumor é benigno ou não, por um reconhecimento de padrões, por um reconhecimento de formato, né? Então, nesse caso, vamos entender que, não sei se vocês sabiam, vocês estão trabalhando com o conceito de inteligência artificial profunda, de uma rede neural profunda. Claro, há outras técnicas de processamento de imagens aqui, e eu também sou professor de processamento de imagens, outras técnicas que podem ser utilizadas, mas o Deep Learning começou a ganhar também corpo no imageamento médico. Da mesma forma, quando se trabalha com computação gráfica, eu posso replicar estilos, desenvolver aplicações que envolvam a visão computacional. Vamos imaginar que eu possa ter
uma combinação aqui quem mexe com computação gráfica, quem conhece, gosta muito dessa área, né? Determinada imagem, um determinado estilo e aplicação no estilo em uma imagem. Então, uma casa de uma cor, uma matiz de cores em outra imagem e a aplicação dessa matiz na primeira imagem. Então, eu consigo aqui também ganhar muitos benefícios quando eu faço uso da inteligência artificial em aprendizagem profunda, porque, na verdade, isso é uma forma de se raciocinar de maneira inteligente, tá? Outras aplicações, por exemplo, os famosos carros autônomos, né, que dispensam o uso de motoristas, fazem uso da inteligência artificial profunda, no que diz respeito à memorização, ao mapeamento de trajetórias e à identificação de obstáculos no caminho entre um ponto e outro. E eu gosto sempre de falar, né, que é talvez a grande meca da inteligência artificial, o chamado processamento e a compreensão do que é dito como linguagem natural, que é a linguagem que nós utilizamos como seres humanos. E aí vem, é claro, o desenvolvimento, vem a ideia, a ideação de se proporem, de serem propostos algoritmos de dialogar, de conversar com o ser humano. Nesse sentido que a gente chega nesse ponto, nessa extremidade do processamento de linguagem natural e da compreensão de linguagem natural, vem o questionamento: como é que funciona a inteligência artificial em um chatbot, né? Se nós temos ali uma máquina que conversa com o usuário, chatbot é um robozinho que conversa com vocês, né? Desde o Baianinho das Casas Bahia até o chatbot do Magazine Luiza, vocês têm aí várias lojas que trabalham com isso, né? Sem falar dos bots por telefone, né? Dos bancos que começam a ser desenvolvidos. Vamos entender, então, que a inteligência artificial construída para chatbots, ela veio, é claro, surgindo, crescendo dentro da sua história, dentro da sua importância, pela definição de conceitos, e isso eu falo da década de 40, 50, 60, 70, 80, do século passado, até o ponto de se entender que era preciso conversar com o ser humano. A melhor forma de você fazer uma máquina aprender a se comportar como um ser humano é fazer ela conversar com o ser humano, né? Porque ela não pode assimilar do ser humano diretamente essas informações. E aí surgiu a ideia do chatbot, fazer com que, não sei se vocês sabem, um chatbot não é um ser humano, né? É uma máquina conversando com vocês. Fazer com que a máquina se comporte ao ponto de enganar um ser humano. Enganar no bom sentido da palavra, tá? Então, o que o IA, a inteligência artificial faz em chatbots é fazendo com que a máquina tenda a conversar com o ser humano de forma cada vez mais humanizada. Desculpando de novo a redundância. É fazer com que ela vá trabalhar com uma linguagem cada vez mais informal. Esse aí seria o primeiro a ser resolvido. Então, isso vai ser mostrado lá no gráfico e os demais o microfone, uma situação menor. Obrigado. Vamos lá. Então, quando a gente fala... Agora você que está no mudo. Professor Sérgio, o senhor está no mudo. Seu microfone está mudo. Continua mudo. É como se vocês tivessem realmente resolver. Professor, seu microfone está no mudo. Ô, Penedo, tá mudo o seu microfone aí, Penedo. Não foi eu que mutei meu microfone. Alguém deve ter mutado todos e me mutou junto, tá? Eu não tô com os controles abertos aqui, eu tô com tela cheia. Então, eu só vou pedir a vocês o seguinte: fechem os microfones para evitar que os moderadores venham a ter que bloquear os microfones de todos. Porque nessa bloquearam o meu microfone também, tá? Eu tive que fechar a apresentação
e me desmutar, mas não fui eu que me mutei, tá? Eu estou em tela cheia, eu não estou acompanhando, eu não estou com controle nenhum. Então, por favor, pessoal, cuidado com o microfone, tá? Fechem os próprios microfones, para na hora das perguntas a gente reabra, tá bom? Eu não estou controlando os microfones, provavelmente alguém deve ter fechado meu microfone também, na tentativa de fechar o dos demais. Então, vou prosseguir aqui, tudo bem? Vamos lá. Então, como eu estava falando, então, fechando esse raciocínio, a inteligência artificial em chatbots se define como uma máquina que tende a conversar com o ser humano fazendo uso da compreensão de linguagem natural, ou seja, fazendo com que ela fale com o homem da forma mais natural possível, tá? Ou seja, utilizando os termos da nossa linguagem informal. Muitas vezes vocês vão entender, vão encontrar na literatura os termos de compreensão de linguagem natural e processamento de linguagem natural. Tá? São conceitos distintos. Na verdade, o conceito de processamento de linguagem natural diz respeito a interpretar toda e qualquer maneira do ser humano, que o ser humano utiliza para conversar entre si, seja texto, seja fala, seja voz, tá? E fazer com que isso venha a ser replicado para uma máquina. Já quando eu falo em compreensão de linguagem natural, eu estou dizendo respeito à linguagem que não é estruturada. Por exemplo, a fala informal, a fala coloquial, né? Como eu converso com uma pessoa no dia a dia, não o texto propriamente dito. Então, a compreensão de linguagem natural está mais próxima... Compartilhe a tela novamente, por favor. Eu parei no mesmo slide, na verdade, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu parar a apresentação. Ok, né? Então, vamos continuar aqui. Então, quando eu falo em compreensão de linguagem natural, agora compartilhar, eu digo respeito a forma de se apresentar o mais perto possível do conceito não estruturado da nossa linguagem, né? E eu digo respeito à fala coloquial. Já quando eu falo em processamento de linguagem natural, eu estou dizendo respeito a toda a organização da minha fala estruturada, em forma de texto e não estruturada também. Então, a compreensão de linguagem natural, na verdade, ela é mais próxima do ser humano do que o processamento de linguagem natural. E os chatbots não vão esperar que você, como ser humano, vá conversar com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos, tudo bem, como estás, o que desejaria? Não existe esse tipo de linguagem, né? Na verdade, um chatbot espera que você vá conversar de uma maneira informal com ele, ok? Então, nesse sentido, embora os dois conceitos existam, a compreensão de linguagem natural e o processamento de linguagem natural, vamos entender que a máquina hoje, os chatbots hoje, fazem uso, disseminam o conceito de compreensão de linguagem natural, CLN ou NLU, tá? Fazendo com que esses chatbots tendam a se comportar de forma mais próxima possível de um ser humano coloquial, que vai conversar com a gente de uma forma bastante informal. Tá? Então, vamos entender que a compreensão de linguagem natural, ela está quase que dentro do processamento de linguagem natural. Ela é quase um subconjunto, com a exceção de que, já que eu trabalho de uma forma coloquial na conversação com o homem, existem alguns elementos da compreensão de linguagem natural que fogem do conceito estruturado. Por exemplo, análise de sentimentos. Né? Você não vai conseguir, eu acho que vocês devem concordar comigo, vocês não vão conseguir entender que o texto estruturado vai carregar tantos sentimentos como a fala. Imagine um autor de livro, a dificuldade que ele tem de transmitir sentimentos, transmitir emoções é muito difícil. É necessário que você consiga falar, né? E aí vem aquela velha piada, né? Quantas discussões vocês não veem acontecendo no WhatsApp? Por exemplo,
simplesmente porque a palavra escrita não carrega o sentimento da palavra falada. E a compreensão da linguagem natural procura, claro, dentro do texto não estruturado, trazer o sentido humano ao texto, mas cada vez mais fazer com que os chatbots conversem com os seres humanos, conversem com os usuários. Tá? Então, hoje eu posso falar a vocês que a compreensão de linguagem natural carrega o que há de mais próximo, em termos de aprendizagem profunda, do Deep Learning, da máquina com o ser humano. O caminho mais próximo entre máquina e ser humano, que é o estudo de todos os elementos. Aí eu posso falar em quebra semântica, diálogos, árvores de decisão, pergunta e respostas, né? Inferência de linguagem, diálogos, análise de sentimentos, extração de sentimentos, enfim. É cada vez mais premente a utilização da compreensão de linguagem natural na concepção dos meus chatbots. É claro que a compreensão de linguagem natural ainda não é 100% perfeita. Se nós falando, muitas vezes, e vocês sabem disso também, nós como seres humanos, falando, muitas vezes não nos fazemos entender, o que dirá uma máquina tentar entender um ser humano? Gírias, palavras, sotaques, né? Palavras específicas de uma determinada região, de algum país, palavras que tenham sinônimos, ou palavras que possuam pegadinhas linguísticas, podem também sofrer o mesmo problema na interpretação, na compreensão de linguagem. De forma que uma mesma palavra pode ter vários sentidos, ou várias palavras podem ter o mesmo sentido. Então, a compreensão de linguagem natural vai carecer, vai padecer dos mesmos problemas da linguagem humana. Eu não estou aqui descobrindo a pólvora. Na verdade, eu estou apresentando que ainda há dificuldades que vão existir na concepção dos meus chatbots que trabalham com a linguagem coloquial. Tá? São exemplos aqui bastante curiosos, né? Tem gente que gosta de ficar brincando com a Siri, brincando com a Alexa, para ver até onde ela se confunde. Né? Então, são exemplos de linguagem, né? Assim, don't call me eggs, não me chame de ovos. Eu não sei o que você quer me dizer, você quer dizer com don't call me eggs. Eggs não é meu nome. Desculpe, eggs, eu não sou permitido a remover relacionamentos. Meu nome não é eggs, enfim. Então, vou chamar você como não eggs. Quer dizer, existem pegadinhas, existem ainda truques ou armadilhas da linguagem natural que vão continuar sendo pegadinhas, vão continuar sendo armadilhas na linguagem interpretada por uma máquina. Okay? Então, não quer dizer que a NLU, a compreensão de linguagem natural, está imune a erros. Para a aplicação específica da inteligência artificial em chatbots, a finalidade principal, a finalidade máxima é fazer com que, dada a importância da aplicação em que ela é aplicada, em que ela é utilizada, desculpando mais uma vez a redundância, é fazer com que haja rapidez na comunicação. Ninguém aqui está disposto a pedir uma pizza por um chatbot e gastar 10 minutos para isso. Né? A finalidade aqui é obter respostas rápidas, tal como um ser humano responderia. Né? Quanto eu tenho de saldo? Seu saldo é tanto. Para que horas... Olha a pergunta. Para que horas que eu tenho dentista marcado? Para tal hora. Posso confirmar a consulta? Pode sim. Né? O sim vai ser só uma confirmação, uma ratificação do pode. Enfim, a finalidade de um chatbot que trabalha com compreensão de linguagem natural, a finalidade maior é garantir a rapidez na comunicação. E isso é tão importante como a taxa de acerto no treinamento, um elemento primordial na medição de desempenho desse chatbot. Tá? Enfim, quando se trabalha com um chatbot, hoje em dia eu já posso falar que existe algo voltado à inteligência artificial por detrás da concepção desse elemento, por menor que ele seja. Mesmo uma árvore de decisão que somente vai fazer perguntas e respostas e te conduzir o usuário a um caminho de if then else, né, um caminho decisório, já tem alguma inteligência. Não necessariamente uma inteligência capaz de perceber a linguagem natural, mas consegue perceber uma linguagem estruturada, uma linguagem
formal. Então, vamos entender que tudo que se concebe como um mecanismo de interpretação de linguagem do usuário é inteligência artificial. Mas os chatbots que trabalham com compreensão de linguagem natural podem ser ditos como inteligência artificial que utilizam aprendizagem profunda. Daí, eu conceituar a NLU e a NLP como elementos de assimilação, elementos de interpretação da linguagem que estão inseridos dentro do conceito de Deep Learning. Esse é um fato que é consumado dentro até mesmo da história da computação. Tá? Então, vamos entender aqui de uma forma bastante concisa e, por que não, resumida, que o aprendizado de máquina, o machine learning, é um subconjunto da inteligência artificial, até mesmo porque algumas aplicações da inteligência artificial não se referem exatamente a fazer com que a máquina aprenda um conceito. Muitas vezes ela só pode ser instada a repetir um determinado procedimento de cálculo, sem a necessidade de memória, sem a necessidade de memorização, sem a necessidade de que vá construir novos conhecimentos ou construir um dicionário de percepções. Somente ser uma máquina repetitiva. O machine learning, no caso, vem com a ideia de fazer com que a máquina vá construir um dicionário de dados que permitam que a máquina possa analisar e extrair conhecimento a partir desses dados. E aí vem aquela nossa pirâmide do conhecimento, né? Informações, dados, conhecimento, sabedoria, né? Ou melhor, dados, informações, conhecimento, sabedoria. Né? Saber o que fazer com esses dados, tá? Em uma forma mais condensada, quando a gente trabalha com chatbots sem inteligência artificial, a princípio, vamos esperar que uma aplicação vá ter um conjunto limitado de casos. Você não vai entrar em contato com um chatbot de uma pizzaria para falar de roupas. Então, vamos entender que os conceitos são bastante limitados, vamos entender que os sujeitos e predicados também são restritos, né? De forma que a compreensão de linguagem natural fique facilitada. Por outro lado, não é brincadeira, eu falo sério aqui, quando eu falo que existem estatísticas de aprendizagem da inteligência artificial que mostram que muitos usuários, propositadamente, gostam de brincar com os motores de IA. Né? Quantas vezes, eu li até recentemente que alguns usuários estavam assediando, no sentido mais perverso da palavra, os motores de busca, né? Falando com a Bia do Bradesco, utilizando palavras de baixo calão, palavras de cunho sexual agressivo, né? E isso não auxilia no treinamento, não contribui para o aprendizado da máquina, além do que mostra que a linguagem natural traz também esse revés, né? Permite que haja esse ônus de fazer com que, já que eu posso conversar com a máquina de forma natural, eu posso, infelizmente, fazer um mau uso da minha linguagem. Então, vamos entender que é um lado ruim da compreensão de linguagem natural, né? Permitir que o ser humano escape daquele fluxo automático de perguntas e respostas e, literalmente, a gente tenha imbecis aí fazendo uso desses sistemas. É claro, com isso, o que se ganha, já que a gente não pode evitar que usuários trabalhem com esse propósito, o que se ganha é a possibilidade de que nós possamos aprimorar as técnicas de se atingir níveis de desempenho cada vez mais elevados, né? Então, vamos entender que os chatbots, para que consigam ser eficientes, além de terem uma resposta rápida, possam apresentar uma taxa de acerto ou de falsos positivos muito baixa, falsos negativos muito baixa, né? Uma taxa de acerto muito alta, muito próxima de 100%. E quando eu falo próxima de 100%, eu não falo de 95%, de 96%, de 97%. Eu falo de 99,9%. É inadmissível que um chatbot que trabalhe, por exemplo, para o suporte à vida, para aconselhar uma pessoa que está deprimida, falhar e permitir que essa pessoa, por exemplo, dê cabo da sua própria vida. É inadmissível que a inteligência artificial, você está conduzindo um cirurgião a tomar a melhor decisão para, eventualmente, realizar uma cirurgia remotamente, isso é possível, cometer um equívoco.
E por conta de 2, 3%, mataram uma pessoa. Tá? Então, a gente tem que entender, nós temos que entender que as aplicações exigem cada vez mais uma precisão próxima de 100%. E os chatbots aqui, como exemplo, como nicho dentro desse espectro amplo de aplicações, não pode fugir dessa busca pelo aprimoramento. Tá? Então, vamos entender que muitas vezes teremos falsos positivos, teremos falsos negativos. Eu já trabalhei com construção e calibração de chatbots que simplesmente trabalhavam para receber pedidos de um restaurante e a pessoa que estava fazendo o seu pedido não conseguia se fazer entender. O que é preciso? O chatbot tem que se comportar como um ser humano e conseguir extrair a melhor resposta. Se você faz uma solicitação de uma yakisoba, por mais que você não consiga pronunciar, ou escrever, ou digitar, ou falar yakisoba, a máquina tem que entender o que você quer pedir. O atendente humano conseguiria, né, depois de 2, 3 perguntas, extrair essa informação. Mas nós queremos aqui fazer com que a máquina trabalhe como um ser humano, ganhe velocidade. Nós temos que fazer com que a máquina quase que pense como um ser humano. E aí vem talvez o grande ganho da inteligência artificial quando fala de compreensão de linguagem natural. Aliar a velocidade de processamento, aliar a possibilidade de se ganhar em escalabilidade, né, fazer com que várias máquinas trabalhem em paralelo. Eu não vou nem falar aqui, nem me estender muito em termos de computação paralela, em paralelismo, em computação distribuída, né, mas fazer com que toda aquela gama de conversações que foram desempenhadas passe a se tornar parâmetro para novos treinamentos, para novas experiências, algo que um ser humano não vai fazer com tanta facilidade. Um atendente que vai ser substituído por uma máquina, no bom sentido da palavra substituir, talvez não ganhe experiência quando perceber que diferentes usuários trabalham fazendo os pedidos das mesmas formas, com os mesmos padrões. A máquina, nesse caso, ela passa a ser positiva no sentido de aprender com a sua conversação, e aí vem aquela velha frasezinha da Bia, né? Converse com a Bia. Ela precisa que você converse com ela, né? Ela está aprendendo. O que o banco faz com isso? Recolhe informações, recolhe dados e aumenta o volume de informações para poder construir o melhor algoritmo possível, o melhor diálogo possível. E com isso o chatbot vai se tornar cada vez mais rico, cada vez mais repleto de exemplos que pode utilizar na concepção dos seus padrões. Com isso, ele ganha em, entre aspas, inteligência. Quanto mais ele interage com o usuário, mais ele se torna próximo daquela taxa de 100%, né, que eu falei, é uma métrica, na verdade, cada motor tem a sua métrica diferente, fazendo com que o chatbot não seja somente eficaz, não somente acerte, mas acerte a maior parte das vezes, seja eficiente. E aí ele pode, inclusive, dispensar o supervisionamento humano. Sempre há um programador, um desenvolvedor que vai verificar a taxa de acerto desse chatbot, até um certo ponto que ele se torna autônomo, ele se torna realmente inteligente. Tá? É claro, vamos entender também que nem sempre teremos informação segura, nem sempre conseguiremos fazer com que o chatbot atue de forma precisa e segura. Ele pode acertar, ele pode errar. Nessa hora é importante o supervisionamento do ser humano, do desenvolvedor, para fazer essa calibração. Né? Lembrem-se de que nós estamos no comando. Né? Então, a aprendizagem supervisionada ainda é proveitosa e sempre será, na minha concepção natural, no sentido de fazer com que o chatbot consiga eliminar respostas desnecessárias, classificar algumas como exceções, né? Em cima de todo o conjunto de conhecimentos que ele levantou com os diálogos que ele desempenhou. Tá? Um exemplo aqui de aplicação da inteligência artificial, da construção de chatbots, eu não estou aqui fazendo jabá, não estou fazendo propaganda de forma nenhuma, tá? Eu sou um adepto de você testar, de vocês testarem quantas ferramentas vocês quiserem, tá? Mas uma das plataformas que eu gosto de apresentar é chamada plataforma Blip, né? Que é uma solução de uma empresa
multinacional, que permite que vocês possam construir chatbots a partir da construção de diálogos em diagramas de blocos, né? E, em cima disso, essa plataforma faz a interação com diversos mecanismos ou motores de aprendizagem de inteligência artificial, tá? Dentre eles, o Luiz, da Microsoft, né? O Watson, da IBM, a Alexa, da Amazon. Luiz, na verdade, não é um nome, tá? É coincidência, que é um acrônimo. Na verdade, é um serviço de interpretação, né, de inteligência artificial, de compreensão de linguagem, né? Seria um Language Understanding Intelligence Service, né? Não tem nada a ver com o nome. E o Watson da IBM, que já tem alguma história, né, em relação aos demais motores de busca. Tá? Ao mesmo tempo, não sei se vocês sabem, a Facebook já tem o seu motor de inteligência artificial, Witch, né? Witch.ai, e a Google também trabalha com o chamado Dialogflow, para a compreensão de linguagem natural, em paralelo ao TensorFlow, que é somente para inteligência artificial na forma de cálculos, tá? Que ainda não estão bem desenvolvidos, por exemplo, para o nosso português, tá? Vamos entender, então, de uma forma bastante concisa, que essa inteligência artificial aprimorada, que ferramentas como a Blip, ou motores como o Luiz, Watson, Alexa, Witch, Dialogflow, permitem, é a concepção do chamado aprimoramento da inteligência artificial. Vamos entender que a inteligência artificial já está bem constituída e precisa agora ter em mim, em vocês, quem sabe, aquele profissional que vai trabalhar com a calibração daquele motor, a calibração daquele chatbot, ou seja, o mapeamento completo do que são as intenções, do que são as entidades, de como é que eu vou identificar quais são os termos que devem ser inseridos e excluídos no processo de aprendizagem. Não é necessário que eu seja um expert em inteligência artificial. Por um acaso, eu sou um estudioso do assunto, mas eu poderia não ser alguém expert em inteligência artificial. Eu devo ter um desenvolvedor, provavelmente um full stack, um front-end mais back-end, né, que consiga entender exatamente como é que se dão as integrações desses motores com os serviços. Né? Eu vou criar um aplicativo, eu preciso fazer integrações. E aí vem, talvez, o braço da computação dentro desse processo. Né? Muito do que se trabalha hoje condensa intenções e entidades em cima do que eu, como expert, consigo identificar no processo de aprendizagem, ligados a um motor, e aí a gente tem os nossos desenvolvedores, tá? Por sua vez, interligados a aplicações em que eu posso trabalhar com JavaScript. Eu vou construir elementos que permitem o seu controle em uma interface. E aí eu tenho as minhas integrações múltiplas, tá? É muito fácil trabalhar hoje com esse tipo de aplicação. Vocês podem, de forma gratuita, criar as suas intenções, criar as suas entidades, ou seja, criar o seu dicionário de uma forma muito rápida, criar um modelo de inteligência artificial sem sequer conhecer a fundo o que é a inteligência artificial, mas entender minimamente o que um usuário quer e como é que ele deve se expressar, utilizando um motor qualquer de inteligência artificial, para que a partir daí eu possa, diante do uso do meu conhecimento no desenvolvimento, na integração de sistemas, construir meu aplicativo. Claro que eu precisaria aqui de um outro momento para mostrar como é que um aplicativo funciona, como é que esse chatbot vai se comportar e até ensiná-los a criar. A gente pode deixar até como sugestão para depois a gente fazer um workshop de criação, né, de concepção de chatbots, e aí eu posso até tirar o termo inteligência artificial, concepção de chatbots para aplicações do mercado, aplicações do varejo, aplicações financeiras, enfim. Fica para um outro momento, tá? Mas, basicamente, o que eu quero deixar como mensagem a vocês aqui, e aqui eu faço um exemplo do Microsoft mais Node, né, em que eu posso criar toda a minha base de conhecimento,
permitir com que essa base seja classificada em termos de dizer quando é que o usuário está se comportando ou não da forma mais adequada possível na conversa com os chatbots, para que eu possa entender, para que a máquina possa entender o que está sendo dito. E, a partir daí, criar métricas, criar parâmetros, criar variáveis que permitem o controle de um determinado aplicativo. E aí vocês podem ter 1001 integrações aqui. Não vamos falar de integração, que eu vou falar de computação demais, mas a ideia aqui é simplesmente conectar o conceito de IA ao uso de chatbots, tá? E aqui a gente só mostra como exemplos, né, um diagrama de fluxo que mostra como é que seria esse modelo, né? Que é tudo que eu falei, na verdade, né? A informação que vai ter seu sentido, seu significado extraído, devidamente rotulado em um algoritmo de aprendizagem de máquina, para que aí eu consiga trabalhar com um modelo de predição e construir resultados, tá? A única preocupação que se tem hoje, para finalizar aqui a minha apresentação, diz respeito ainda ao que se chama de falsos positivos e falsos negativos. É o grande problema da compreensão de linguagem natural. Se o usuário fala que não, você não identifica como não. Se o usuário fala que sim, você identifica como sim, e não o contrário, né? Você tomar uma decisão errada em cima da má expressão do usuário ainda é o grande desafio. Temos taxas de aprendizagem próximas de 100%, mas ainda não são 100%, tão cedo não serão. É um desafio, né? Fazer com que haja sempre verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, né? Nunca confundir alho com bugalho. Isso fica para uma eventual próxima apresentação que a gente faça. Finalizando aqui, só quero deixar para vocês uma estimativa do que se espera em inteligência artificial, tá? Primeiro, credibilidade. Hoje, pouquíssimas pessoas acreditam na IA. Vamos esperar que nessa década a gente consiga ter mais pessoas acreditando na inteligência artificial. Pode parecer brincadeira, mas há pessoas que se recusam a utilizar até aplicativos de banco, por não confiar nos aplicativos. Isso é normal, faz parte. Vamos acreditar que até 2050, metade da população mundial acreditará em inteligência artificial. E vamos acreditar que até 2150, eu não estarei vivo até lá, né, 90% da população vai acreditar no que se chama de inteligência artificial, até porque estaremos controlando a máquina, tá? Então, para finalizar, agradeço aqui a presença de vocês, deixo aqui uns 10 minutinhos para perguntas, quem quiser, eu tenho que ser seletivo nisso, mas sempre gosto de deixar uma mensagem aqui de Martin Luther King, que guiou a minha vida e guia até hoje, né? Resumindo, nunca deixem de tentar. É melhor tentar e falhar do que ver a vida passar. Tentem, não desistam. Busquem os seus objetivos. É melhor vocês não conseguirem do que nunca ter tentado. Tá bom? Então, agradeço a presença de vocês aqui e deixo em aberto. A gente tem ainda os 7 minutinhos para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, abra o microfone e faça. A gente tem aí umas 3 ou 4 perguntas para ser feitas. Tem uma pergunta aqui. Será que a IA não ajudará a promover mais exclusões? Não. Não, porque ela ainda tem a aprendizagem supervisionada. Temos ainda e teremos sempre o ser humano por detrás da máquina. Não vamos cair na armadilha de achar que a máquina dominará o homem. Isso jamais vai acontecer. Tá? Posso garantir isso a vocês. Até hoje não aconteceu isso, não vai ser agora que vai acontecer. Mais alguma pergunta? Podem digitar também, se não quiserem falar. Obrigado, obrigado. Alguém mais? César, quer fazer uma pergunta? Somos um país com uma grande quantidade de pessoas. Deixa eu ver a pergunta aqui. Quem que fez a pergunta? Se puder falar, fica melhor. Tem muita gente falando aqui. Ô, professor Penedo. Pode falar. É uma pergunta da Eduarda Oliveira. Ah, tá, Eduarda, vamos lá. País com grande quantidade de pessoas analfabetizadas, isso não implica a possibilidade de credibilidade?
Pelo contrário, Eduarda, quanto mais a máquina se aliar à linguagem natural, mais ela vai ser perfeita. Se você pensa que a linguagem tem que ser estruturada, você vai fugir da linguagem natural. Eu penso o oposto. A máquina precisa se adaptar a não, entre aspas, não alfabetização. Porque, de uma certa forma, isso é linguagem, né? Mesmo a linguagem não estruturada de uma pessoa não alfabetizada é linguagem. O ideal é que todo mundo se comunique, né? Eu tenho um outro ponto de vista. Eu penso ao contrário, pelo contrário. A credibilidade aumenta quanto mais a máquina se adapta a esse critério. Claro, o ideal seria que todo mundo fosse alfabetizado. Mas quem disse que a única forma de comunicação é a alfabetização, né? Aí vem uma questão pedagógica que vai entrar em discussão, a gente vai discutir o sexo dos anjos aqui. Professor. Oi. A minha dúvida é a seguinte: será que essa quantidade de pessoas que não estão hoje, que não confiam muito, não é por causa dessas questões de golpes, das coisas que a gente tem aí, principalmente no nosso país, que as pessoas têm muito golpe para tudo? Por exemplo, você tem o Pix aí que é muito fácil, mas o pessoal está tendo um pouco ainda de medo de usar por causa dos golpes. Será que isso também não dificulta um pouco? Não, eu penso assim, é aquela velha história, né? Eu vou fazer um paralelo bem rápido aqui. Se você vai vender sapatos na África e não encontra ninguém que use sapatos, você pode pensar, não vou vender sapato para ninguém porque ninguém usa sapatos. Ou eu posso pensar, eu vou vender sapato para todos porque ninguém usa sapatos, né? É uma questão de ponto de vista. Eu acredito no ponto de vista de que se as pessoas têm medo de golpe, elas precisam aprender a conviver com isso. Aprender a evitar o golpe, né? Se programar para evitar isso e não recuar. É uma questão de opção sua. Eu acredito que claro, existe o medo. Aí por isso que eu coloco no final da apresentação. É melhor tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. Vai de cada um. Tá, ok. Obrigada, professor. Nada. A gente tem mais espaço para 2 perguntas, pessoal. Como funciona o aprendizado? Jamile está perguntando. Pela internet? Eu não sei. Vamos lá. Na verdade, Jamile, o que acontece? A máquina coleta perguntas perguntas do usuário, devolve respostas e vai coletando novas formas de entrada e treinando aquele conjunto para prever aquela resposta. Claro, precisa haver alguém, um profissional, no caso, um especialista que supervisiona aquilo e faz aquela classificação, para que no próximo treinamento aquela entrada que não era reconhecida passe a ser reconhecida. É sempre por interação. A aprendizagem é necessário que haja um ser humano, um usuário alimentando o sistema, por isso que o Bradesco fala, converse com a Bia, ela precisa que você converse com ela, porque mais amostras de dados vão ser coletadas para que ao final o aprendizagem seja mais efetivo. No início fisicamente, depois vem sozinha? Em termos, sim, mas quanto mais informações ela coletar, melhor. Professor, boa noite. Boa noite. As inteligências artificiais, hoje em dia, elas estão no nível 1. Você acredita que em quanto tempo assim, elas conseguem atingir um nível 2, que eles falam que é quando ela consegue até talvez prever emoções, essas coisas? Muito tempo vai ser demandado para isso, porque quanto mais a máquina se aproxima do ser humano, mais o ser humano ganha com a máquina e mais ele se torna complexo. É uma coisa que pouca gente se pergunta, mas o ser humano era muito simples há 100 anos atrás. Hoje em dia, o cérebro humano também se desenvolveu a ponto de conseguir construir máquinas, se tornando cada vez mais complexo. Ou seja, por mais que a máquina vá para o chamado nível 2, o homem já estará, quando ela chegar nesse ponto, quando ela atingir esse ponto, o homem já vai estar mais à frente, já vai estar 4, 5 níveis à frente, ou seja, a máquina nunca vai alcançar o homem. Essa é a minha concepção. Se a máquina evolui a tal ponto, é porque o homem conseguiu evoluir mais rápido que ela antes disso. Então, pode ficar sossegado. Quando a máquina atingir o nível 2, vai ter um 3 urgente para ela poder atingir. Eu não sei se isso deixa você sossegado, né? Mas enfim. É isso, pessoal. Acho que tá bom de perguntas. Eu não sei, eu não consigo, acho que responder mais nenhuma pelo tempo, tá?
Tudo bem? Ótimo, professor Penedo. Muito obrigado aí pela palestra. Agradecer a sua participação. E agora, na sequência, a gente chama o professor César Caetano, que também vai falar aí sobre o tema da inteligência artificial. Ok, muito obrigado, Guilherme. Obrigado, César. Obrigado a todos que estiveram presentes. Parabéns, Sempre Penedo. que precisarem falar comigo, fique à disposição, né? São 6 anos aí já trabalhando com o Guilherme, outros 5 trabalhando com o César em momentos diferentes, mas a gente sempre se reencontra. Sim, sim. Muito bom. Muito bom, e agradeço e passo o bastão. Obrigado a todos, pessoal. Eu vou fechando por aqui. Valeu, Penedo.